Bom, nós, a essa altura, todos já estamos sabendo que Jair Bolsonaro foi denunciado por crime de racismo e acho que outras coisas. Bom, sobre Jair Bolsonaro, eu já comentei aqui. Eu acho incrível que ele tem coisas assim que me soam tão democráticas, sabe? Assim, de uma retidão, uma coisa assim, sabe? De realmente não compactuar com corrupção e tal, né? Ele tem essa sei lá, né, essa ética, isso é tão bonito, né? Eu sinto que ele tem uma vontade sincera de ver, né, o Brasil livre da corrupção, enfim, todo mundo bem. E tem um lado que eu já comentei várias vezes aqui, né, purificando esse lado, né? Nossa, seria uma coisa muito linda. Tem um lado que assim, sei lá, parece um dinossauro, cara. Você fica assim, pô, isso não já foi extinto? Mas o que eu queria falar aqui com vocês, né, refletindo sobre essa questão? Eu quero agradecer a amada Raquel Dodge, ela tem feito um trabalho incrível. E ela, nesse caso, também ela atuou, né, dentro das suas atribuições, atendendo a determinação legal, né? Então, não estou aqui absolutamente questionando o trabalho dela de maneira nenhuma. Eu quero agradecê-la, tenho agradecido muito a atuação dela. Eu quero conversar com vocês sobre a legislação. Eu confesso que eu tenho um receio de que a mesma coisa com relação à internet, sabe? Que se aproveitem, né, de um movimento que busque, né, de repente até alguma coisa positiva, mas isso acaba se transformando em censura. Eu tenho esse receio. Eu não sei, honestamente, eu não sei até que ponto a gente ganha, até que ponto a gente perde criminalizando a fala, por pior que ela seja. Talvez a melhor medida, né? Talvez a solução possa ser, por exemplo, né, como eu tenho dito, a sociedade como um todo, atuante, né, participativa, consciente, né, manifestar o seu repúdio com falas que sejam, né, realmente, né, preconceituosas, enfim. Tem umas coisas que ele fala que realmente, Deus me livre. Deus me livre. É inacreditável. É a história do dinossauro. Você fala, gente, mas isso já não foi extinto, já não é possível, sabe, né? Algumas colocações realmente que a gente tem que concordar que não tem cabimento, mas daí a criminalizar, eu acho perigoso. Isso gera assim uma tendência sabe, que pode realmente prejudicar a nossa liberdade de expressão, mas mais do que isso, sabe, daqui a pouco coisas que precisam ser faladas vão estar sendo criminalizadas. Então, o Olavo de Carvalho, por exemplo, ele fala sobre uma lei que estava para ser, né, sancionada. Eu não sei se que foi dessa lei, o que aconteceu, né, que eu também, né, diria que é um absurdo, que seja proibido falar mal do islamismo, fazer críticas ao islamismo, né? Então,
Eu acho isso muito perigoso, muito, 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 muito perigoso, né? Nós aqui, por exemplo, temos falado de movimento destrutivo de energia, né? Isso é uma questão fundamental que tem que ser, assim, urgentemente cuidada, né? E de se fechar todo e qualquer espaço onde, né, esse tipo de trabalho aconteça, né? É fundamental que a gente fale isso, é fundamental que se gere esse tipo penal, porque aí realmente é agressão, como tem o crime de agressão, né, no Código Penal, também é agressão, né, agressão mesmo. Imagine não poder falar. É um perigo, gente, isso é um perigo, é um perigo, realmente é um perigo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho a tendência, assim, talvez seja até preferível, né, nós lidarmos com essas falas inconvenientes, né, como eu disse, de uma maneira em que realmente elas sejam, né, coibidas, né, com notas de repúdio, enfim, a gente sabe como fazer isso, né? A gente, por exemplo, tem uma fala, né, que você vê, não é crime, mas poderia ser. Quem ia negar que é uma fala destrutiva, né? Do Lula, por exemplo, em que ele diz, né, que é um absurdo que governadores eleitos democraticamente, né, estejam sendo presos só porque roubaram o povo brasileiro. Você vê que fala. Mas eu não quero que ele seja preso por isso. Por isso não. Entende? Eu não quero que ninguém seja preso por isso. Mas o que a gente faz, né? A gente mostra o vídeo, hoje eu publiquei. É um exemplo porque eu acabei de publicar, né? Um vídeo, né, desse, né? O camarada falando um absurdo desse. E a gente fazendo esse movimento. Olha só o que significa isso, né? Que loucura, né? Então, eu acho que a gente pode resolver essas questões todas, né, relacionadas à fala, sem criminalizar, para não correr o risco de daqui a pouco a gente criminalizar aquilo que não pode, né? Como essa aberração, eu considero uma aberração, né, que não se pode falar, né, não se poderia falar mal do islamismo, né? Eu quero dizer, fazer críticas ao islamismo. Então, por exemplo, nós vivemos uma época já na história que havia Inquisição. Imagine, né? É proibido fazer crítica. Entende a loucura disso? Qualquer absurdo poderia acontecer e ninguém ia poder falar nada. É muito perigoso criminalizar a fala. Muito perigoso. Assim como a manifestação na internet, né? Eu acredito que ela deva ser resolvida dentro da própria internet. Também não devemos aceitar mais nenhuma limitação à manifestação. Não devemos aceitar mais nenhuma limitação, de maneira nenhuma, gente, de maneira nenhuma. Não aceitem. Mas toma conta disso, sabe? Em primeiro plano, porque tudo mais está vindo aqui do nosso movimento, né? E aí você observa bem, né? Aqueles que têm condenado a internet. Observa bem essas vozes, né? A serviço de quê, né? Elas se encontram. Eu quero falar um pouquinho sobre a militância, né, do PT, das esquerdas, né, em geral, que fazem parte do Foro de São Paulo, que é uma organização criminosa. Uma vez que eles acolhem organizações criminosas, elas estão lá por quê? Porque sabem que ali é um caminho de satisfação de seus interesses. Então, quando a gente vê a militância, a gente precisa entender que faz parte dessa militância o crime organizado. Eles têm acordos firmados
no encontro que acontece desde 1990, que nos é sonegado pela mídia, no Foro de São Paulo. Desde 1990. Então, quando você olhar para a militância de esquerda, desses partidos políticos que fazem parte, né, fazem parte do Foro de São Paulo junto a organizações criminosas, vocês entendam que eles têm acordos. Então, representam o crime organizado, uma vez que tem acordos com eles. Não é óbvio? O que a gente está falando aqui é perigosíssimo, mas tem que ser falado, né? Tem que ser falado. Está desagradando muitos, o movimento está desagradando muitos e muitos e muitos e muitos, mas a minha alma vai ficar assim, já fica, né, plena de cooperar com a purificação que está se dando no Brasil e no mundo, para que todos se beneficiem. Todos, né? Isso para mim não tem preço. Não tem preço. Então vamos no nosso movimento, né, de energia, porque essa é a nossa proteção. É tudo que a gente tem. Gratidão ao plano espiritual, a todos na luz que estão unidos pela liberdade na Terra. É isso, amados. Eu peço que a gente tenha muito cuidado. Eu acredito que o caminho seja mais no sentido de descriminalizar a fala. E a gente resolve isso de outras maneiras, né? Claro, né? Ninguém vai concordar, né, que se fale, né, de forma a denegrir, né, setores, né, da sociedade, minorias. Ninguém vai concordar com isso, mas daí a criminalizar não precisa, né? Senão você tem falas que são verdadeiras aberrações, como eu citei aqui a fala do Lula, porque eu acabei de publicar, né, o vídeo, tá ele falando aquela aberração. Então tá cheio de aberrações, mas a gente criminalizar tudo é loucura, não vamos nesse sentido não. Porque aí é que o Estado pega a gente a hora que ele quiser. Quanto mais a gente entra no movimento de criminalizar, né, claro que tem coisas que tem que, né, mas quando a gente banaliza isso, o Estado aí é que ele pega quem ele quer perseguir, ele vai e pega de qualquer maneira, porque você acaba incidindo em alguma coisa que você disse, que você, enfim, né, porque sai criminalizando tudo, né, banalizando isso. Aí o Estado pega quem ele quiser a hora que ele quiser, né? Se ele tiver a fim de perseguir alguém, né, pela fala, pela manifestação, né? A gente aqui, por exemplo, está tendo uma manifestação relatando fatos, né, levando reflexões, fazendo questionamentos. Daqui a pouco uma voz opressora, né, chega aí e criminaliza. Aí você observa essa voz, de onde ela parte. Beijo na alma.